Hoje, o Agro Internacional vai destacar o relacionamento entre o Brasil e o NAFTA, o Acordo de Livre Comércio da América do Norte. O bloco econômico é formado por México, Estados Unidos e Canadá. Mas será que esse relacionamento pode sofrer mudanças com o governo do presidente Donald Trump? Quem vai explicar para você é o assessor técnico em inteligência comercial da CNA, Pedro Henriques Pereira, está aqui com a gente. Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Marcelo. Então vamos começar explicando o que é o NAFTA. Ótimo, Marcelo. Acho que é muito importante a gente falar um pouquinho desse tema para o produtor rural brasileiro, até porque Estados Unidos e todos esses blocos com quem os Estados Unidos se relacionam estão no nosso noticiário quase diariamente. Então, explicar para o produtor o que significa o NAFTA, que é a sigla em inglês para Acordo de Livre Comércio da América do Norte, é muito importante. Bom, o NAFTA, aqui como você mencionou, é um acordo que envolve 3 países, Estados Unidos, Canadá e o México, os 3 países ali que compõem a América do Norte. É um acordo que entrou em vigor em janeiro de 2014, mas que vinha sendo negociado desde 1994, mas que vinha sendo negociado desde 1991. Esse acordo ele teve 4 anos, os termos desse acordo tiveram 4 anos para entrar completamente em vigor, ou seja, em janeiro de 1998, a grande maioria dos produtos que eram comercializados entre os 3 países, era feita com a tarifa zero, ou seja, não existia uma tarifa de importação cobrada aos produtos que eram importados e exportados entre esses 3 países, Aí no dia agora, o presidente Donald Trump começou o governo anunciando a saída dos Estados Unidos da parceria Transpacífico, TPP. É possível que o mesmo aconteça em relação ao NAFTA? Bom, o presidente Donald Trump já mostrou que ele pretende mudar um pouco a forma como as coisas são feitas. Nós não sabemos exatamente o que isso significa, mas com certeza o acordo do NAFTA está na mira do presidente, principalmente pelo déficit comercial que os Estados Unidos têm com alguns de seus vizinhos e pela questão da imigração, Os trabalhadores mexicanos, os trabalhadores canadenses que entram os Estados Unidos procurando emprego, etc. E a mesma coisa acontece também com os produtos desses países. Porém, a gente não sabe ainda o que vai acontecer. O governo do presidente Donald Trump ainda tem uma grande dose de incertezas, inseguranças. O presidente já anunciou que pretendia cancelar esse acordo, denunciar o acordo, mas depois, em outros momentos, adotou uma linguagem um pouco mais suave, dizendo que tinha que renegociar, reavaliar, para que os Estados Unidos consigam tirar um pouco mais de proveitos, seja um acordo um pouco mais justo para o lado americano, segundo ele. De qualquer forma, é importante a gente mencionar que o acordo traz grandes benefícios para os Estados Unidos também. Por exemplo, o comércio apoia mais de 3 milhões de empregos somente dentro dos Estados Unidos. 30 dos 50 estados americanos têm México e Canadá como os principais destinos dos seus produtos. E desde que entrou em vigor, as exportações americanas de produtos manufaturados para esses vizinhos cresceram mais de 250%. Ou seja, os Estados Unidos, apesar desse discurso do presidente Donald Trump, ele tem sim se beneficiado muito desse acordo. Agora, como esse cenário poderia beneficiar então o Brasil? Bom, para a gente conseguir falar um pouquinho dos números, entender um pouco qual que é a oportunidade e os desafios que o Brasil tem nesses mercados, vou mostrar aqui quem são os principais exportadores de produtos agropecuários para os Estados Unidos atualmente. Canadá, México, União Europeia, China, Chile e, em 6º lugar, o Brasil. Esses são os produtos que nós chamamos do capítulo 1 a 24 do Sistema Harmonizado, que são produtos com menor nível de processamento, produtos basicamente alimentícios, Então aqui nós temos esses principais exportadores de produtos agropecuários para os Estados Unidos, A gente pode ver que o México é altamente dependente dos Estados Unidos para suas exportações. Ele exportou, isso aqui dados de 2015, o México exportou em produtos agropecuários 26,6 bilhões de dólares em 2015. Desse valor, 23,6 foram só para os Estados Unidos, ou seja, 89% de tudo que o México exportou em produtos agropecuários foi para os Estados Unidos. Canadá, 53% de tudo que o Canadá exportou de produtos agropecuários também foi para os Estados Unidos. Aí a União Europeia já é um pouco menos dependente, 17%, China menos ainda, 11%, o Chile um pouco mais, 31%, e o Brasil
O menor de todos, 5,5% dos nossos produtos agropecuários tiveram os Estados Unidos como destino. Por outro lado, perdão. Não, pode continuar. E agora, o que precisa ser feito, então, na nossa parte, né, para que aproveitarmos, então, essa janela de oportunidades? Bom, o Brasil precisa se inserir mais. Como esses dados estão mostrando, países, principalmente Canadá e México, eles são muito dependentes do mercado americano, tanto como fornecedor quanto como comprador de produtos agropecuários. Se os Estados Unidos decidir renegociar esse acordo, pode abrir uma lacuna para a maior inserção do Brasil nesses mercados. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que começar a cultivar esses relacionamentos, começar a mostrar proatividade, porque nós temos capacidade dentro da porteira para produzir esses alimentos, muitos deles que competem com os Estados Unidos, né? O Brasil e os Estados Unidos têm um sistema de produção muito parecido. Então, por exemplo, o México, dos 17 bilhões de dólares que eles importam em produtos agropecuários dos Estados Unidos, grande maioria é de soja, milho, que é um grão essencial para a culinária mexicana, e outros produtos como carnes de aves, bovinos e suínos, produtos que o Brasil tem plenas condições de fornecer para o México também. Então, qualquer movimento mais brusco dos Estados Unidos com relação ao NAFTA pode abrir uma janela de oportunidades para o Brasil. Os Estados Unidos têm que se inserir. Isso é tanto nos países vizinhos ali, Canadá e México, quanto nos próprios Estados Unidos, que também importam produtos desses países, como a gente viu aqui no gráfico. Tá certo, assessor técnico em inteligência comercial da CNA, Pedro Henriques Pereira. Muito obrigado pela participação, tenha um bom dia. Eu que agradeço.